confirmar se todos estão prontos. Acho que eu não tinha permitido aqui. Então, todo mundo pronto, né? Confirmei, acho que Todo agora foi, mundo né? pronto. Show. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para a Fran ler para a gente e para poder acompanhar aí quem quiser, tiver com o livro físico, na pergunta 114. Pode ser, Fran? Claro. Então, vamos lá. Progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Então, Somos... rapidinho, Fran, antes dele entrar na pergunta aí, olha como é que é interessante, né? Porque, assim, hoje a gente consegue já, quem tem já um certo tempo na doutrina espírita, já sabe da resposta dessa pergunta, né? Mas e se a gente voltar lá na época de Kardec? Como que era o conhecimento das pessoas? O que eles acreditavam? Quais eram as fontes religiosas que eles tinham? Então, quando a gente analisa esse contexto um pouco e vai perceber que vamos dizer assim, religiões ocidentais ainda eram muito pouco difundido, ou para não falar quase nada, sobre essas partes da reencarnação, sobre essa continuidade da vida. Então, o Kardec ele está trazendo isso porque ele colocou essas ordens, como a gente havia dito, e agora ele quer saber sobre essa progressão dos espíritos. Então, na própria resposta, a gente vai perceber como que ele vai abranger e dar um novo conteúdo muito grande para todo mundo dessa época e, consequentemente, para nós, né? Vamos ver a resposta dele. São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ou seja, todos os espíritos podem evoluir. É a lei do progresso. Ninguém vai ficar estacionário. Então, se a gente parar e pensar, por exemplo, existe aquele ditado, né, que o pessoal fica falando por aí, que pau que nasce torto nunca se endireita. Olha a visão estreita. Olha que visão materialista. Então, quando o Kardec vem colocar essas perguntas para nós, e aí a gente percebe toda essa didática do codificador de ter estruturado as ordens dos espíritos, todas as suas classes, a gente começa a perceber que aquelas classes, aquelas ordens que ele colocou, era simplesmente para categorizar. Mas a gente vai perceber ao longo desse estudo hoje que todos nós vamos evoluir, todos nós vamos passando por essas classes. Então, vem romper com aquela crença, com esse sentimento de que a pessoa nasceu de um jeito, ela vai continuar sempre assim. Ah, não, ela é boazinha e vai continuar sempre boa. Ah, não, ela está fazendo um monte de maldade e vai continuar sempre fazendo um monte de maldade. Não existe isso, né? Então, a gente vai desvendando ao longo desse estudo toda essa parte de como que vai se dando esse progresso aí dos espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Olha só, vamos dar uma paradinha aí, então. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então, foi aquilo que a gente comentou um pouquinho. Poxa, será que uma pessoa vai estar sempre no mesmo caminho ou ela pode mudar, pode tomar um novo rumo? E aí vem essa resposta famosa, né, no meio espírita, em que a gente sabe que os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, não tem essa noção nem de bem, nem de mal, e que também ainda não tem nenhum tipo de vivência, né? Então, estão começando, ainda não tem essa inteligência nem nada disso. Então, todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Só que aí, com cada um de nós temos uma missão, vamos dizer assim, para chegar nessa evolução espiritual, até chegarmos ali a espíritos puros, e aí que começa a brincadeira. Então, cada um de nós temos um papel a desempenhar, mas que cada um vai ter esse papel perante a lei divina, perante as ordens que regem todo o universo. Seja aí a lei do amor, a lei do progresso, respeitando essas leis.
Então, o que vai proporcionar com que a gente vá evoluindo, com que a gente vá ampliando os conhecimentos e tendo essa noção de bem e mal, são através das reencarnações, são através dos experimentos. Então, a gente pode, por exemplo, comer, sei lá, uma fruta. Ah, não, essa fruta eu experimentei e não gostei, não achei que foi boa, não vou mais comer aquela fruta. Ah, não, nossa, que fruta gostosa, me senti tão refrescado com ela, gostei. A gente continua comendo essa fruta. Então, assim são com as experiências que a gente vai tendo na nossa vida. De acordo com aquilo que a gente vai emitindo para o universo, de acordo com os nossos pensamentos, aqui, os relacionamentos com que a gente vai tendo com as outras pessoas, com os nossos entes queridos, é que a gente vai colhendo esses frutos e temos a condição de ir experimentando aquilo que nos fez bem, aquilo que ainda não é tão correto assim, e por não ser correto, vai nos ferir, né? Porque vamos estar desviando aí da lei divina. Luciano. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Eu estava prestando atenção aqui, Pedro, quando fala assim, olha, a cada um da determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. A verdade. Bom, quem nós conhecemos com o espírito de verdade? O espírito que traz a verdade. É o mestre. Então, o conhecimento da verdade veio com o mestre mesmo, né? Modelo, nosso guia a ser seguido, sabe? Eu achei muito bonita, nunca havia parado para pensar nisso, né? Pelo conhecimento da verdade. A verdade quem nos trouxe, quem nos traz, é o mestre. Que vem nos apresentar isso. Acho que é isso, é uma observação que eu não havia feito antes. É interessante pensar, né, assim, como que chega esse conhecimento da verdade, que ele está falando dos espíritos em geral, não está falando só dos que aportam nesse ordem aqui, né, que é o nosso planeta, né? Então, como que seria esse conhecimento da verdade para os outros, né? E assim, não, e essa verdade, assim, a gente sabe que nosso modelo e nosso guia aqui na Terra é Jesus. Ou seja, ele que vai nos mostrar o caminho, ele que vai nos revelar as leis divinas, as verdades espirituais, para que a gente possa, com o nosso próprio esforço, ir percorrendo essa estrada. Só que essa estrada que nós temos que percorrer não é uma estrada exterior, é a entrada interior em busca da centelha divina que todos nós temos desde a criação, desde o princípio. Então, é através do nosso próprio esforço, da nossa vontade, da nossa perseverança, da nossa fé, de querermos sermos bons alunos, vamos dizer assim. Então, a gente tem lá a lição, a matéria, que é o evangelho. Poxa, é isso que eu tenho que fazer? Então, é isso que eu tenho que fazer. Vai atrás, não vai ser fácil, mas a gente, quando persevera, vamos encontrando. E um outro fator que vai levar em conta nessa estrada é a questão do tempo. Porque não tem como a gente querer ser espírito puro daqui a 3, 4 reencarnações. Tem coisas que levam tempo, tem coisas que demandam a paciência. Então a gente vai se esforçar, mas aí a gente se recorda de Paulo quando ele diz que o bem que eu quero fazer, eu ainda não faço, mas o mal que eu ainda reluto em fazer, eu ainda continuo fazendo. Então a gente percebe que tem coisas que mesmo com o conhecimento, ainda levam tempo para poder frutificar dentro de nós. Leva tempo para conhecer essa verdade e assimilar realmente em todas as nossas vivências, a fim de que consigamos realmente colocá-la em prática da forma que tem que ser, né? Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, é isso. Tem que passar pela prova. Ou seja, não vai ser um caminho fácil. Não vai ser um caminho tranquilo. A gente sabe disso. No Evangelho está escrito isso. No mundo tereis as aflições. Só que, na verdade, a gente, quando conseguir realmente passar, a gente pode continuar com essa analogia de um estudante. Quando o professor passa aquela matéria e você se esforça, aprende e continua ali nos exercícios, exercita, erra. Ah, não, aí vai lá, vê a matéria de novo, dá uma nova estudada, faz mais exercício, opa, já consegui assimilar mais alguma coisa, já melhorei, já progredi um pouquinho, mas ainda não tirei 100, preciso tirar 100.
volta lá na matéria, vê, enfim, e vai conversando com os professores, vai conversando com os alunos. Assim é a nossa evolução. Todos nós temos a matéria que ali está no Evangelho. Então, à medida com que a gente vai angariando esses conhecimentos, principalmente agora com a doutrina espírita, né, revelando esse Evangelho redivivo, nós vamos lá, poxa, cada dia um novo entendimento. Cada vez que a gente abre o Evangelho, é um novo... a gente pode ler a mesma passagem, mas cada vez vai sair um prisma diferente. Então, a gente debate, seja no Evangelho no Lar, seja aqui nos nossos grupos de estudo, a gente fala, leu lá sobre a paciência. Ok, amanhã aparece um teste pesado de paciência. Sua sogra vai almoçar com você. E não te avisou nada. Teste de paciência. Tô brincando, gente. Eu adoro a minha sogra. Então, assim, cada situação que vai aparecendo na nossa vida vai nos testando. E tem dia que a gente vai acertar, tem dia que não vai acertar. Mas o importante é continuar exercitando, porque quando a paciência for uma virtude completamente nossa, aí não vai existir mais erro. Porque quando a gente conseguir realmente assimilar, aprender, e aquilo for parte do nosso espírito, a gente já passou pela prova. Não precisa mais repetir aquilo, já é nosso, né? Então, são essas provas que vão fazendo com que a gente consiga ter essas experiências e vai avançando aí na escala espírita. Aí a gente tem que subir um pouquinho, né? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, olha só, a doutrina espírita ela é muito bacana porque ela coloca a responsabilidade de todos nós. Então, nós temos a escolha de continuar murmurando na ladainha, na sofrência, poxa, eu tenho que passar por isso. Então, a gente percebe que a reclamação, os melindres, não nos levam a nada. Então, é como aquele estudante que sabe que vai ter a prova na semana que vem, mas fica reclamando, nossa, mas o teste é muito difícil, nossa, mas eu não vou ter tempo para estudar, nossa, mas o professor não passou a matéria direito. Então, fica reclamando e não sai do lugar. Poxa, se eu tenho que fazer a prova na semana que vem, eu sei da matéria, eu sei o conteúdo, eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás, eu vou buscar auxílio, eu vou estudar, eu vou me esforçar. Então, é assim que a gente tem que proceder, se a gente quiser avançar mais rápido. Agora, se a gente quiser ir no nosso tempo, não tem problema também. Vai demorar mais? Vai demorar mais. Vai ser mais doloroso? Provavelmente. Mas são as escolhas. Agora, é importante a gente ter sempre em mente que é uma decisão pessoal. Então, ninguém vai fazer pela gente aquilo que só a gente pode fazer pela gente mesmo. Então, a gente encontra pessoas em diversas situações ao longo desse caminhar. E nós mesmos já nos encontramos das diversas formas. A gente, por exemplo, às vezes encontra pessoas enfrentando certos tipos de dificuldade que a gente pode levar uma palavra amiga, que a gente pode tentar esclarecer naquilo que a gente, né, já tem um certo conhecimento. A gente pode se oferecer para fazer o evangelho junto, para auxiliar, mas tem coisa que demanda tempo, que é a pessoa que precisa tomar essa decisão. Então, a gente faz o nosso apoio, a gente faz o nosso dever, e assim são os nossos guias e mentores com a gente. Há quanto tempo eles estão nos acompanhando, inspirando bons pensamentos, inspirando bons conselhos, só esperando o momento em que a gente vai dar o start e falar assim, poxa, é isso que eu tenho que fazer. Não adianta agora eu ficar me lamentando pelas águas passadas, não adianta eu ficar triste com a situação que eu estou vivendo, mas sim buscar os recursos, o auxílio, para que eu consiga vencer esse teste, para que eu consiga sofrer essa provação com resignação, com fé. Porque a doutrina espírita nos responsabiliza. Essa é a lei divina. Então, não vai aparecer qualquer criatura que vai pegar os nossos desafios, as nossas provas, e falar, não, agora é tudo meu. Você está livre disso. Ou que eu faça qualquer ritual, seja lá o que for, é só questão de exemplo, tá, gente? Não me interpretem mal. Mas, por exemplo, o batismo. Se eu me batismar, mas não mudar as minhas atitudes, não vai mudar nada na minha vida. Agora, se eu faço, por exemplo, um batismo, mas me esforço para mudar as minhas tendências, para me conhecer a mim mesmo, vai servir, vai me ajudar a avançar? Vai. Então, o que eu quero dizer é,
depende de nós. E sempre que a gente procurar os bons espíritos para nos inspirar fé, coragem, eles vão estar dispostos a nos auxiliar. Mas eles não vão fazer pela gente. Eles vão nos dar todas as ferramentas, todos os recursos disponíveis. Tudo que eles puderem fazer para nos dar de mão beijada, eles vão nos dar. Mas depende da gente querer seguir em frente aí também, né? Alguém quer fazer alguma consideração? Vamos lá, então, Ifran, para a gente ver o que Kardec vai perguntar. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, como percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Bom, então, Kardec ele faz essa comparação, né, dos espíritos com as crianças. Então, aquela criança que ela não é rebelde, que ela aceita as orientações, que ela vai de acordo com os ensinos do pai ou da pessoa que está ali criando ela vai avançar mais rápido. Porque a pessoa que está criando, o pai, a mãe, o avô, a avó, tio, quem seja, quem quer que seja, já passou pelaquilo, já sabe, já tem uma certa vivência do que é bom, do que não é, daquilo que vai fazer bem para ela, daquilo que vai fazer ela sofrer. Então ele vai orientando, olha, não faz isso, faz aquilo. Mas se a criança for pirracenta e falar assim, não, eu quero colocar o dedo na tomada, e o pai disser, olha, não coloca, vai dar choque, não sei o que, a criança vai lá e coloca, por que ela coloca? Primeiro, às vezes pode faltar o conhecimento. Ela não sabe que aquilo dá choque. Segundo, que mesmo falando com o pai falando, ela não quer seguir. Acha que ela quer ver o que acontece. Vai e coloca o dedo. Vai acontecer o quê? Vai tomar choque. Ou seja, se ela aceita o conselho do pai, ela vai avançar mais rápido. Só que a grande diferença aí que Kardec faz nessa comparação, e que os espíritos falam, é o seguinte, olha, só que a criança ela tem termo, ou seja, ela tem um tempo de vida, nasce e morre. Só que a gente precisa entender que nós somos espíritos imortais, ou seja, não morremos, a nossa vida continua. E através dessa continuidade da vida, ora encarnado, ora desencarnado, nós vamos aprendendo nos dois lados da existência. É igual no livro Pensamento e Vida. O livro Pensamento e Vida é uma cartilha oral que eles têm no mundo espiritual e que é como se fosse um curso preparatório para aqueles reencarnantes na Terra. Então, eles estão lá, desencarnados, fazendo um curso de como que o pensamento vai atuar na nossa vida em diversas áreas. Então, como que o pensamento vai atuar na nossa mente para a gente atrair e receber, emitir e receber tudo aquilo com que nós pensamos. Além disso, na parte de saúde ou da enfermidade, como que o pensamento vai interferir na nossa vontade. Então, eles fazem todo esse curso preparatório para que quando eles se encarnam aqui na Terra, a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, nas duas esferas, a gente vai aprendendo e vai tendo essas vivências, principalmente encarnados, para vermos se a gente realmente está conseguindo passar por aquilo que a gente tem aprendido nas lições do Evangelho. Vamos lá, Kiko. Só ligar o microfone. Bom, gente, boa noite. Se não ligar o microfone, não vai, né? Vocês ainda não têm o dom da telepatia, eu acho. Né? A mediunidade não é tão assim, né? Bom, é o seguinte, lendo, ouvindo aqui essa pergunta A, né? Fala em docilidade, né? E aí vem a contraposição da submissão, né? E a gente está estudando aqui progressão, né? A progressão do espírito. E se nasce bom ou mal, né? Na origem, enfim. E aí a resposta dos espíritos, o ensinamento é não, não.
nasce simples e ignorante, e é o próprio espírito que se aperfeiçoa, que vai a caminho da perfeição. Então, tem muita diferença entre ter docilidade e ser submisso, né? Se é escolha, não cabe submissão. A docilidade é uma escolha, né? E como somos crianças rebeldes, eu principalmente, né? Então, falo muito por mim, ter esse cuidado aí para tirar da nossa mente que você não está sendo submisso. Ao você ter docilidade, ao escolher o caminho de ter docilidade, você não está sendo submisso e não precisa ser rebelde por causa disso, né? Nem rebeldia, nem submissão, que são extremos. É porque a gente cai... Eu quis falar sobre isso, porque isso passou pela minha cabeça, que a gente é muito de extremos, né? Ou você é rebelde ou você é submisso. E também não é o caminho do meio. A docilidade é a outra face, né? É outra coisa totalmente diferente, tanto da rebeldia quanto da submissão. É isso que passou pela minha cabeça, eu quis comentar. E assim, nenhuma palavra que está no Evangelho e na doutrina espírita não está por acaso, né? A gente percebe que cada espírito superior que vem nos dar uma orientação, eles escolhem a dedo as palavras. Então, essa questão da docilidade, né, é principalmente porque a pessoa que é dócil, ela aprende com facilidade, né? Então, ela não oferece resistência aos conhecimentos. Então, aí a gente vai ainda também com aquilo que o Luciano falou, né, de conhecer a verdade, que foi na pergunta anterior. Então, é isso que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Tem até aquela mensagem do Evangelho, curiosamente a gente leu ontem, sobre a afabilidade e a doçura. Como que são importantes para modelar o nosso caráter, a nossa evolução. Agora, a submissão, a gente só é submisso às leis divinas, né? Porque são elas que vão nos moldar ali, vamos dizer assim, para onde a gente pode ir. Então, o nosso próprio livre-arbítrio, ele não é um livre-arbítrio assim que eu posso fazer qualquer coisa, ele é delimitado, vamos dizer assim, dentro daquela delimitação, a gente pode fazer as nossas escolhas aí individuais. Então, é um ponto, sim, bem interessante que você trouxe, né, chamar a atenção aí sobre essa questão de ser dócil, né, que isso é bem importante. Luciano. Ô Pedro, Kiko, concordo, e às vezes vem muito à minha mente, eu sempre busco um termo que eu aprendi na academia mesmo, né, na faculdade, mas é que os autores criticam muito, né, que nós somos corpos dóceis, mas eu trago isso para o espiritismo, aproprio isso para o espiritismo, que sejamos corpos dóceis, que você usou uma palavra boa anteriormente, modelar, né? Ou seja, entendo eu que o corpo dócil, ou a docilidade para Jesus e para Deus, seria a capacidade, né, dessa plasticidade que nós podemos ter para nos moldarmos à vontade do Pai, que muitas das vezes difere da nossa também, sabe? Porque o rebelde está no outro extremo, ele não se dobra, tem dificuldade de se dobrar à vontade do Pai, sabe? De se adaptar a isso, de se modelar à vontade do Pai. Porque, na verdade, é uma briga existencial de todos nós. Estamos aqui por isso também, né? Dessa dificuldade de ser moldados à vontade. Então, acho que é bem por aí mesmo, a capacidade de modelagem, né? Da nossa conduta e, consequentemente, do nosso espírito, né, imortal, à vontade do Pai. Acho que entendi bem, modelar mesmo, ser dócil a essa modelagem, porque a vida está aí, nos ensina, né? Às vezes nos quebra ao meio, né, para nos mostrar alguma coisa, né? Para nos mostrar um ensinamento, uma mensagem, né? E as coisas depois tendem a fluir melhor, eu acho. Até aproveitei para olhar aqui no Google rapidinho, essa questão da submissão, um dos significados fala aqui o seguinte: é disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência. Então, vai muito de encontro com o que o Luciano trouxe agora também nessa definição, porque nós estamos vendo aqui que nós somos responsáveis pela nossa própria evolução.
através das experimentações que nós vamos fazendo. Então, através dessas escolhas, pode ser uma escolha que se mostre acertada, correta, como pode ser também uma escolha equivocada. A partir do momento em que eu faço uma escolha equivocada, naturalmente a gente sabe que nós vamos colher os frutos dessa escolha equivocada. Então, se a gente... eu dei o exemplo aí da fruta. Eu, sei lá, acabei de comer uma feijoada e vou comer mais um montão de outra coisa, de fruta, de qualquer outra coisa, aquilo pode me gerar uma certa indisposição. Então, naturalmente, eu vou ser obrigado a recolher esses frutos da indisposição. Na nossa vida é a mesma coisa, a gente pode plantar o que quisermos, mas a partir do momento em que nós plantamos, nós somos sempre modelados por essa lei divina. Então, essa lei vai nos mostrar, olha o resultado daquilo que você está plantando. E aí vem essa questão da submissão, mas no sentido assim de subordinação à lei divina. E aí a gente vai analisar, poxa, isso não foi correto, olha os frutos que isso está me trazendo. E aí a gente, através do raciocínio, do sentimento, do pensamento e da inspiração dos nossos guias e mentores, a gente decide fazer um novo caminho, uma nova escolha, né? Então eles vão no Freire e na Charrua, que falam também, né, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão nos ajudando aí nessa evolução. Mais algum ponto sobre essa questão ou a gente pode avançar? Vamos então, Fran, para 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Tem hora que os espíritos dão meio que uma tirada, assim, né? Falam, olha, cai na realidade. Mas o Kardec, né, como um pedagogo e um cientista, ele tinha que esmiuçar todas essas perguntas para não deixar dúvida, não deixar nenhum buraco para interpretações equivocadas, né? Então, partindo de trás para frente nessa pergunta, poxa, se a gente, vamos dizer assim, se a gente tem um animal de estimação, sei lá, um cachorro, às vezes se ele fizer xixi no lugar errado, a gente vai falar, poxa, aqui não é lugar, vai punir e tudo mais, mas não vai deixar esse bichinho preso para sempre, vai lá e depois, daqui a pouco já está fazendo carinho, brincando, correndo, fazendo tudo de novo. Com os nossos filhos, né, quem é pai aí, o processo de educação gera atritos, tem hora que ter pulso firme, chamar atenção, corrigir. Então é um processo de educação, ele é natural, mas nenhum castigo é eterno. Então imagina Deus, que é infinito amor, infinita justiça, infinita amorosidade. Então, será que ele vai nos deixar sofrendo para sempre? Será que o inferno existe para que a gente fique lá queimando no fogo do inferno para sempre? Não, isso não existe. É uma ideia equivocada. Né, Silvaninha? É. Acho que ela quer falar ou não quer, Silvaninha? Ah, não, porque quando eu leu a pergunta que está aqui de trás, eu estou lendo a da frente aqui, que a Franco leu. Segundo o que acabaste de dizer, os espíritos, em sua origem, dizem, na nossa origem a gente vem ignorante, inexperiente, né? E depois vem, a comparação é boa, mas a criança se conserva rebelde e imperfeita. Em seu aproveitamento depende de sua maior ou menor docilidade. Aí ele vem e fala aqui, atrás, que haverá espíritos que se conservam inferiores. É duas perguntas numa só. Porque se a gente é ignorante lá atrás, nossa origem, nossa ignorância, nós somos ignorantes, imperfeitos, e ele fala que depende da nossa caminhada na Terra, das nossas reencarnações, claro que a gente vai evoluir, né? Que a gente vai crescer, porque tudo é progresso. Então, ele faz uma pergunta, faz outra pergunta, e faz outra pergunta, e com outra pergunta. Para a gente parar e pensar nessa última pergunta que a Fran leu aí. Né? Então, é interessante isso. Então, vamos caminhando, que a gente vai, é só nas reencarnações. Não, é isso mesmo.
E assim, é muito interessante, né? E é isso que a Silvaninha trouxe também, porque, por exemplo, se a gente viu lá na terceira ordem, os espíritos brincalhões ou perturbadores. Vamos imaginar assim, que o espírito fica se divertindo com os outros, assim, coisas bobas, essas brincadeiras corriqueiras do nosso dia a dia, terra a terra. Beleza, uma vez pode ser engraçado? Pode ser engraçado. Você ficar ali uma semana, cada hora brincando com um, pode ser engraçado? Pode ser engraçado. Mas imagina um ano, 10 anos, 100 anos. Quantos anos o espírito pode ficar ali? Pode ficar, é o tempo dele, é a escolha dele. Só que chega uma hora que isso cansa. Chega uma hora que ele se sente incomodado. Chega uma hora que ele desperta dessa situação, e aí tem a brecha para que o socorro espiritual possa chegar. Então, é claro que, assim, tudo tem, vamos dizer assim, a interferência desses espíritos na vida de outras pessoas também, mas o espírito, ele pode querer ficar, vamos dizer assim, ser rebelde, ficar ali com coisas do terra a terra, nas frivolidades do dia a dia, mas chega uma hora que a dor é grande, chega uma hora que esse cansaço dessa vida sem progresso cansa, porque, como a Silvania disse, é lei de progresso. Nós vamos todos chegar à perfeição. Nós vamos todos um dia sermos perfeitos. Então, é a modelagem do tempo também, né? Então, Deus nos aguarda, na sua infinita sabedoria e amor, todo dia, todo tempo, a gente chegar lá. Luciano Moreira. Pedro, boa noite. Boa noite. Me responde uma coisa. No caso, esses espíritos, brincalhões, esses espíritos que a gente está acabando de falar deles aqui, esses espíritos, com certeza, já foram, já reencarnaram várias vezes, tudo, já tiveram uma história, família, tudo, né? E um dia a gente estava até comentando aqui a respeito de prece, que se você, vamos fazendo uma prece para uma determinada pessoa, isso pode trazer luz, ajudar essa pessoa a se reencontrar, de repente sair de um umbral, alguma coisa assim, né? E no caso, vamos supor, um espírito desse, ele não quer evoluir, não está se preocupando com isso e continua nessa mesma pegada. Um ente querido dele, uma pessoa, começa a orar para esse espírito e ele começa a receber preces, uma hipótese, né? Isso, essas preces, no caso, vêm a ajudar para que ele acorde, para que ele consiga a progredir, que ele comece a mudar essa coisa, ou se ele não quiser, ele vai continuar do mesmo jeito. Como é que é isso? Me explica, por favor. Assim, eu vou começar a resposta, mas depois, se o Heraldo, se ali alguém quiser completar, pode ficar à vontade aí. A prece nunca é em vão. Toda prece, ela sempre vai ser acolhida, vamos dizer assim, pelos guias e mentores, pela espiritualidade que vai endereçar essa prece. Só que, por outro lado, também, existe ali o tempo do espírito. Então, eu posso fazer uma prece por alguém, mas não quer dizer que necessariamente vai ser atendido de imediato. Mas todos esses espíritos que às vezes se pegam ali, brincalhões, ou então embebidos ali naquela maldade, eles estão recebendo as preces. Eles têm alguns familiares, eles têm pessoas ligadas a eles que os amam e que imploram por ele. Só que vai chegar um momento em que eles, pelas próprias condições, eles não conseguem perceber a ajuda espiritual. Então, aí a gente tem duas coisas. A primeira, em que o momento em que eles cansam justamente, em que eles se cansam disso, ou despertam, relembram dos seus familiares, alguma coisa o estala, e aí tem essa abertura para que eles possam ser levados, encaminhados, por exemplo, a um centro espírita, para algum lugar onde eles vão ser esclarecidos. Nas reuniões mediúnicas a gente vê muito isso, né? As pessoas ali, os espíritos chegam, muitas vezes, assim, fazendo trabalhos, coisas do terra a terra mesmo, e acham que estão felizes, acham que estão bem. Só que, na verdade, eles ainda estão iludidos, é uma completa ilusão. E que existe ali, muitas vezes, esses espíritos são levados, por exemplo, a uma reunião mediúnica, uma mãe, um parente, algum ente querido intercedendo por ele. E aí eles são encaminhados para lá, eles são acolhidos, durante o processo eles percebem
que estão no caminho errado, percebem que aquilo não vai levar em nada, e aí eles aceitam ajuda, o tratamento e podem continuar aí. Uns, né, seguem outra parte, seguem esse sentido, outros, às vezes, podem aceitar aquilo ali e continuar ainda nessa terra a terra do dia a dia. São escolhas aí que cada um vai fazer. E a outra situação é quando isso começa a interferir muito diretamente vamos dizer, na vida de um terceiro, e aí o mundo espiritual pode decidir desligar, cortar aquilo e pronto. E aí, o que vai acontecer com esse espírito? Mesma coisa, ele vai ser amparado, socorrido, vai ser encaminhado para um outro departamento, mas não vai continuar afetando, vamos dizer assim, a vida diretamente daquela pessoa, sabe? Não sei se deu para entender ou se a Celinha, o Heraldo ou alguma outra pessoa queira complementar alguma coisa aí. Só antes do Luciano falar, pode ir, Celinha. É muito importante a gente lembrar, você deu o exemplo do espírito brincalhão, que vai brincando, 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 até que chega uma hora que não dá mais para continuar brincando. E aí vem a interferência, porque o nosso livre-arbítrio, como você colocou, ele é limitado. O livre-arbítrio é uma conquista que a gente vai adquirindo à medida que vai evoluindo. O progresso é que nos vai habilitando a adquirir mais livre-arbítrio. Então, o que acontece? Se o espírito não está fazendo bom uso do seu livre-arbítrio, vem o alerta, a dor, o sofrimento, o acordar. Isso acontece com todos nós, que a gente fala como se fossem os outros, mas isso acontece com a gente. Então, quando vem a dor, a perda, a dificuldade, significa que é o alerta do alto para que a gente mude alguma coisa no nosso proceder, no nosso pensar, nas nossas escolhas, no nosso caminho. É aí que a gente, bendita a dor, que quando a gente está saindo muito fora, antes que a gente caia no buraco e se afogue, vem essa mão do alto da misericórdia divina e, às vezes, vem a pedido daqueles que nos amam. Porque as pessoas nos amam e esse pedido, essa prece intercessória, ela cria um canal de sintonia e vai criando aquele vínculo e vai trabalhando. É como a gotinha d'água na pedra. Então, é importante a gente pedir, orar e insistir com aqueles que se perderam no caminho. Só não podemos querer agilizar as coisas à nossa maneira. Porque quando a gente quer fazer justiça pelas próprias mãos ou antecipar as coisas, a gente corre o risco de também errar. Não, pois é. Só antes de eu passar a palavra aí para o Luciano ou para a Fran, só para dar um exemplo assim, mais concreto também, quando o André Luiz está lá no livro Nosso Lar, e ele tem aquele encontro com a mãe dele vive em outra esfera, né, em um ambiente mais sublime, mais elevado. E aí, naquele momento em que ele se encontra com ela, eles vão conversando e tudo mais, e ele fica encantado com a visita da mãe dele, e ao longo da conversa ele pergunta assim, e meu pai? Cadê meu pai, Laerte? E aí a mãe dele fala, poxa, Laerte, seu pai, meu filho, está aí há 12 anos no mundo, no umbral, né, se não me engano, uma região mais densa, e que ainda não tinha conseguido receber esse auxílio. Uma vez eles até tentaram, não me recordo 100% de cabeça, mas uma vez tentaram, ele quase conseguiu, mas não conseguiu perceber a presença espiritual da esposa, né, da mãe do André Luiz, e continuou ali até que surge uma nova oportunidade dele perceber, dele continuar e aceitar essa redenção, né? Eu lembro que ela ainda esclarece para o André Luiz falando o seguinte, que que nós vivemos, né, continuamos a viver no mundo espiritual mediante as nossas escolhas, mediante aquela situação, e que na dele não era da forma mais correta, né? Então você vê que quantas pessoas intercedem ou intercederam pelo Laerte. A própria esposa dele, um espírito já mais elevado,
intercedendo, mas que ainda não teve a condição de ser, vamos dizer assim, recolhido ali dessas esferas mais densas. No próprio livro Libertação, do André Luiz, na história ali do Lúbio, a gente percebe também essa intercessão, toda a arquitetura do mundo espiritual, para poder recolher, resgatar um espírito. Então, a gente não pode esquecer que a misericórdia de Deus, ela que rege tudo. Então, por mais que o espírito seja rude, seja duro, seja, vamos dizer assim, escolha, né, continuar nisso, chega uma hora que toda dor tem término, né, e esse recolhimento, ele acontece. Vamos lá, Fran, Luciano. Oi, sou eu. Hoje eu estava assistindo um vídeo da Sueli Calda Schubert, e ela estava falando um pouquinho do que você falou, um pouco da série que a Célia falou também, que um dos momentos propícios, né, existem vários, na reunião de desobsessão, quando o irmão chega desequilibrado, né, você vê ele, espírito brincalhão, zombeteiro, ou até também no caminho da vingança. Aí a Sueli relata para a gente que ali é o exato momento que a gente consegue ver também, né, fora da gente, o que acontece na vida da gente também, mas fora da vida da gente, a lei de causa e efeito, ou seja, a infelicidade daquele espírito que se encontra naquela situação em função do comportamento dele também. Então seria um bom momento ali para a gente tentar explicar isso para ele, né, ajudar esse irmão que está desequilibrado, e para a nossa vida como encarnados, né, se a gente conseguisse muitas das vezes não consegue, mas um pouco mais de clareza no momento em que vem a sofreguidão da vida, o esprego da vida, a dificuldade, nós ficamos tão atordoados que a gente não consegue perceber de exato momento também essa questão de causa e efeito, sabe? Então pode ter alguma ligação com o meu comportamento também no passado anterior, né? Enfim, nessa vida mesmo ou vidas anteriores. Só depois que as coisas clareiam um pouco também, a nuvem, né, sai um pouco, fica um pouco mais claro, talvez a gente tenha consciência, né, dessa questão de causa e efeito para provocar, de fato, uma mudança interna. Mas eu achei muito interessante, né, porque é exatamente isso, né, que a gente está comentando aqui agora, que a Sérgio falou agora, da dificuldade também desses irmãos. Muito bem. Mais alguma coisa sobre essa questão, pessoal? Vamos para 117, então, Fran? Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? A gente leu a mesma? Não, né? Eu fiquei meio perdido aqui, porque engraçado, olha como é que a gente conversou um pouquinho disso antes, né? O Kiko trouxe essa questão aí sobre a submissão, a docilidade, então a gente percebe que, mais uma vez, nós podemos ir mais rápido ou mais devagar, é uma escolha nossa, mas que conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Então essa é a submissão que a gente tem que ter. Então, é certo, né, pessoal, que a gente estava comentando aí no início, que todos nós, né, estamos aí com dores, com questões pessoais, enfim, todos, invariavelmente. Se a gente falar assim, cita aí um momento de dificuldade, alguma coisa está passando, a gente vai ficar aqui até amanhã para todo mundo poder falar. Então, o problema não é a cruz, né? A cruz todos nós vamos ter, e todos nós temos que carregá-la. Então, a grande questão é como que a gente vai carregar essa cruz. Porque a gente pode ter a cruz nos nossos ombros e estarmos rebeldes contra Deus. Poxa, por que eu? Por que desse jeito? Por que agora? Por que desse jeito? E continuar nesses queixumes, nessa lamentação, nessa rebeldia. Ou então falar assim, poxa, essa cruz é minha. Ok. Deus, que é misericórdia e amor infinito, não vai nos dar uma cruz mais pesada daquela que a gente possa carregar. Então, vai ser cansativo, vai ser penoso, mas todas as vezes, isso está no Evangelho, que nós fizermos a nossa prece buscando força, auxílio, coragem, nós vamos ter. Não adianta fazer uma prece pedindo, tira essa cruz de mim. Não. Nós vamos passar por essas provas, a gente vai viver
experiências diversas até adquirir esses conhecimentos completos para chegarmos à perfeição. Então, não é inteligente, nem vai acontecer retirar a cruz de cada um de nós. Agora, o que vai acontecer é que cada vez que a gente for carregando a cruz um pouquinho mais adiante, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos ficando mais fortes, nós vamos tendo uma melhor compreensão da vida. E aí, assim, as coisas facilitam, né? E aí começa a progredir de uma forma mais serena, mais tranquila. Vamos lá, Kiko. Gente, essa resposta aí me clareou bastante, sabe? A questão que eu coloquei de docilidade e submissão, né? Porque eu achei essa frase dessa resposta dos espíritos, né? Assim, nossa, iluminadora, porque coloca duas asas, né? Assim como são duas asas que nos levam à perfeição, né? O amor e a sabedoria. E a gente, eu pelo menos, né, sou muito capenga, sou muito manco, e a gente tem uma tendência aí para os extremos, né? Então, no caso da rebeldia e submissão, a gente acaba indo nos extremos, né? E a ideia da frase é linda, porque junta duas asas, né? Você avança mais ou menos rápido, progride mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-lo. Então, um lado é uma asa do desejo, da sua vontade como espírito, como ser, né? E do outro lado, a outra asa, que é a asa da submissão à vontade de Deus, que eu até penso ser a confiança que você tem em Deus. O tanto de fé, qual é a qualidade da sua fé em Deus, né? Assim, a nossa fé ainda é meio cega, é bastante faca molada, né? E confiar em Deus tem que ter essa submissão, né? Tem que ter essa submissão, mas é uma submissão da sua vontade, né? É porque você tem vontade de estar submisso ou escolher a lei de Deus, escolher ter confiança em Deus e seguir as leis divinas, né? Então, assim, são duas asas mesmo, e a gente tem tendência e é uma tolice nossa, né? Porque já viu uma ave, qualquer ave voar com a asa só? É impossível, né? Uma asa, batendo só uma asa. Vai voar como? Um avião com uma asa só. Como é que voa? Né? É impossível voar. É impossível ir. E a frase, para mim, é perfeita, porque traz duas asas, né? E que me clareia até outra questão que sempre me aflige, né? Que tem muito no meio espírita entre nós, né? Tá sofrendo, tá na miséria, tá com uma doença muito grave, tá na miséria mesmo, morando na rua, e a gente fala, ele merece, porque ele merece, né? E isso me aflige, sabe? A meritocracia entre os espíritas me aflige, né? Porque caminha para o lado da punição, caminha para o lado do extremo, né? Aí ele merece, então ele tem que passar, ou tem que passar por isso também, é outra coisa que me aflige. Por que tem que passar por isso se o que é inexorável é a felicidade e a perfeição? E só existe felicidade na perfeição, né? Então, essas questões me afligem muito e essa frase me consola. Essa frase me consola porque se tem a asa da justiça, da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, que é por isso que às vezes você passa pela prova da miséria, da extrema pobreza, né? Que é uma lei de ação e reação, porque você usou mal ou desperdiçou os recursos que o pai te confiou, né? E aí você está passando pela prova da miséria para saber utilizar os recursos, mesmo quando escassos, né? Quando eles forem abundantes, para você não desperdiçar. Então, lei de causa e efeito é a asa da justiça, mas é uma asa só, tem a asa da misericórdia,
do infinito amor, tem a asa da infinita bondade de Deus. Então, a gente tem essa coisa aí de estar sempre só numa asa, né? E essa frase me iluminou por causa disso, porque tem a vontade do Espírito, a minha vontade, junto da vontade de Deus. É isso. Isso é bacana. Não, exatamente. Porque quando a gente tem essa visão estreita, é porque ainda não temos dentro de nós a compreensão completa de Deus, né? De olhar assim, da lei de causa e efeito é só causa e efeito. Não, é a misericórdia atuando. Então, nossos papéis, como você bem colocou, Kiko, não é olhar para o outro, né? Para o nosso semelhante, para o nosso irmão, e simplesmente julgar. Não. O nosso dever como irmãos é servir, é ajudar. Então, se o Pedro está passando por uma situação, seja lá que for, o meu dever é tentar amenizar a situação naquilo que eu puder, porque as criaturas elas têm que se ajudar. Então, aí sim, a fraternidade, a solidariedade, ela começa a existir, né? Então, foi bem colocado aí, Kiko, porque a gente não pode deixar isso passar, não. É isso, pessoal. Mais alguma coisa sobre essa questão? Vamos avançando então, Fran. Deixa eu ver, acho que a Cida. Cida ou Valdemar? Só liga o microfone também, Sou porque eu nossa mesmo, telepatia não tá Pedro. boa, não. Então, olha só, tudo que nós estamos dizendo aqui, quando a gente se recorda que nós continuamos tendo a necessidade de passarmos pela experiência carnal, é porque ainda não chegamos no ponto. É porque ainda estamos com pendências. Ainda estamos com âncoras. E quando é bem colocado aqui, quando termina, né, uma criança que se instrui mais depressa, ela vai caminhar mais do que aquela que é a teimosa, a recalcitrante. Então, à medida também que nós vamos amadurecendo, esta dificuldade das escolhas equivocadas, e já foi dito aqui, mas só para a gente pensar nesse sentido também, que é bastante esperançoso, se nós sabemos que as escolhas, quando as fazemos, a nossa consciência já está mais refinada, que nós já tenhamos passado por um burilamento, um refinamento com as nossas reencarnações, a prova aí está que a etapa posterior é o quê? A gente se dedicar ao trabalho. Trabalhar, trabalhar, trabalhar até os altos mais altos, aliás, até o infinito. Porque essa aí é o nosso destino. Então, traz-nos uma esperança de sabermos, sim, vamos criar juízo, vamos crescer, vamos sair da infância, vamos sair dos períodos que são recalcitrantes. E isto vai depender de nós, porque até para a prece nos alcançar, quando nós estamos numa situação de serenidade, entendendo que o que nos vem não pode mudar de endereço, não pode ser passado para frente ou para outro, essa serenidade vai nos tornar porosos para que as preces realmente nos fortifiquem. Então, é muito bonito a gente fazer esse estudo. É mais essa reflexão. Obrigada. Muito bem, Cida. Maria Reis. Eu só queria saber, esclarecer aqui. Está gravando isso, né? Porque Sim. eu, infelizmente, estou numa luta de foice até 8 horas e 14 minutos, aqui visto no notebook. Desde as 7h15 até as 8h14, agora que eu consegui uma luta de foice com a internet. Então, estou vendo que eu perdi muita coisa muito interessante. Então, por isso que eu queria saber se está sendo gravada. Não, fica tranquila. Depois
a gente manda a gravação lá. Eu até te mando no seu pessoal também. Qualquer coisa, se não conseguir entrar, você me fala. Tá? Depois você assiste com calma aí. Muito obrigada. De nada. Mas, assim, aproveitando essa fala também, enquanto a Cida estava me falando, eu fiquei recordando, quando a gente pega assim, esses romances do Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, a gente percebe nessas histórias que Emmanuel vai contando para nós, que quando o espírito ele adquire a confiança, né, essa submissão à lei divina, como a gente estava comentando, e isso realmente passa a ser um atributo do espírito, essa crença em Deus, e essa crença em todos os atributos que nós já estudamos, né, anteriormente aqui no Livro dos Espíritos, não tem prova, não tem nada que abala mais o espírito. Porque quando a gente percebe todos aqueles reveses, todas aquelas dificuldades, eles enfrentando a morte, seja na questão da miséria, como o Kiko trouxe, enfim, pode aparecer qualquer coisa, que a confiança é inabalável, que a crença de que aquilo que eles estão passando é passageiro, é só até o corpo acabar, mas a conquista do espírito é imortal, a conquista do espírito é eterna. Então, assim, acho que a nossa evolução, ela vai muito mais rápido quando a gente aceita, né, quando se torna dócil, nesse sentido de angariarmos isso, essa confiança inquebrantável em Deus, em todos os seus atributos, porque aí a gente consegue evoluir mais rápido, a gente consegue perceber que essas dores, essas aflições são transitórias, já passa, a hora que eu desencarnar, se eu suportar bem, conseguir resolver isso, já acabou, essa prova passou e eu cresci espiritualmente falando. Então, acho que o nosso grande objetivo também, como espíritas, como os cristãos, melhor dizendo, é plantar essa sementinha dessa crença em Deus, naquelas pessoas que convivem conosco, ao nosso redor. Não no sentido de querermos evangelizar as pessoas à força, não, nada disso. Mas a nossa vida é ser um testemunho dessa fé. Porque as palavras pouco importam, mas o exemplo arrasta. Então, todos nós, vai chegar uma hora que nós vamos ser convidados a dar esse testemunho de fé. E aí, que sejamos firmes o suficiente para darmos esse testemunho de fé até o final. Né? Vamos lá, então, Fran, para 118. Tá. Aqui, só rapidinho, eu lembrei de uma coisa em relação a quando fala da criança, né? Quarta-feira passada, na reunião pública, foi uma moça que falou sobre aquela passagem em que Jesus diz: deixai vir a minhas criancinhas. Lembra quem foi? Eu não me lembro, mas foi uma excelente oradora, não me lembro o nome dela. E ela estava explicando, né, que essa passagem, quando Jesus está falando das criancinhas, ele está falando de nós, enquanto crianças, moralmente falando, sabe? Nós ainda somos crianças, nesse aspecto. Aí me fez lembrar, que nem a ver, né? Então vou ler. Podem os espíritos degenerar? Não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí ele veio e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Que ele adquire a compreensão, né? Exatamente. À medida que ele vai evoluindo, ele vai compreendendo aquelas coisas que o distanciavam a Deus. Então, a gente mesmo, assim, quando a gente olha para trás nas nossas vidas, a gente já percebe coisas, assim, mesmo que banais, do terra a terra, que a gente fala, poxa, como é que eu ainda fazia esse tipo de coisa? Como é que eu ainda esquentava a cabeça com isso? Como que eu ainda dava bola para esse tipo de pessoa que está falando isso de mim? Então, a gente percebe que, quando a gente olha para trás, essas coisas vão passando, né? Então, agora, um outro ponto importante é que essas questões, né, nossas espirituais, se a gente cair em erro, a gente não vai voltar. A gente pode estacionar. Então, a nossa evolução, ela não é uma linha vertical, sempre crescente, não. Acho que a gente pode fazer mais uma comparação acerca do espiral, que às vezes ele vai ficar um pouco assim, de lado, vamos dizer assim,
ampliando, às vezes, até mesmo o conhecimento, até daqui a pouco dá um salto. Aí pode ficar de lado, e daqui a pouco avança mais um pouquinho. Então, é nós que vamos decidindo essa velocidade de crescimento. Agora, voltamos também àquilo que o Kiko falou, né? A gente não pode ficar olhando também a nós e ao nosso próximo com esses olhos. Ah lá, o que ele está fazendo? Está agarrado, vai ficar para trás. Esse tipo de conduta não é coerente, né? Não é a melhor forma possível. Mas sim, mais uma vez voltando, a nossa questão do exemplo, aquilo que a gente possa fazer para inspirar as outras pessoas a seguirem o evangelho. Porque muitas vezes nós não podemos até ter aquele tipo de conhecimento ou ter passado nessa vida por aquilo que a pessoa está passando. Mas a gente pode inspirar uma leitura do evangelho, inspirar alguma coisa a pessoa que faça ela despertar, que faça ela sair desse marasmo e aí trilhar novos rumos, né? Vamos lá, Fran, 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios desta perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então vamos lá, vamos aos poucos aí. Então, Kardec, o que ele quer saber nessa pergunta, né? Poxa, será que já não era para a gente ter sido criado perfeito? Então, por que né, a gente tem que passar por isso tudo? E aí os espíritos vão responder a Kardec, poxa, se nós né, já tivéssemos sido criados perfeitos, qual que é o seu mérito nisso? O que você teria aí que orgulhar-se nisso? Então, volto a fazer mais uma vez uma comparação assim, do nosso terra a terra mesmo. Quando a gente ganha dinheiro dos pais, aquilo não tem muito valor, né? Vamos dizer assim, ganhou uma camisa, ganhou, sei lá, um tênis, ganhou uma nota de R$100, a gente fica feliz e tudo mais, vai, compra qualquer coisa ali e tal. Agora, quando você começa a trabalhar e começa a se esforçar e ver o quanto que você tem que ralar para conquistar uma nota de R$100, aí você começa a ter uma outra visão sobre aquele valor. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós passamos a se esforçar, a correr atrás, a batalhar, nós vamos valorizando essas conquistas espirituais. Então, aí está o nosso mérito, porque a gente pode falar que foi a nossa conquista, que fomos nós que suamos, que corremos atrás e que conquistamos esses valores espirituais. Então, onde está o merecimento sem a luta? Então, aí a gente já consegue inferir mais uma vez. Vamos ter luta, vamos ter que passar e que se esforçar e que, através da nossa vontade, perseverar nisso para angariar esses conhecimentos, né? Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, ali vão ter diversas missões a cada um, né? Então, às vezes, uns vão estar ali no campo da ciência, evoluindo aquela parte, outro no campo das artes, outro no campo da educação, outros no campo da política, enfim. Então, cada espírito, em determinado tempo, vai estar se desenvolvendo em algum conhecimento específico, em alguma parte intelectual e moral específica. Então, cada um tem o seu estágio. Vamos ler, Fran, só esse comentário de Kardec para a gente poder encerrar aqui, para não passar o tempo. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e espiritual há esta diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevar ao grau supremo.
Acho que fechou essa parte, né? Não precisa nem acrescentar muita coisa mais não, principalmente aí por conta do nosso horário. Então, pessoal, a gente fecha aqui essa parte hoje, né? Aí na pergunta 119.